Olá, amados. Hoje, dia 13 de junho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade aqui, né, no vídeo do Paulo Júnior. Né, não seja mais enganada por falsos pastores. Então, deixa eu colocar aqui. Certo? Vou descer aqui um pouquinho. Sim. Assim tá bom, né, amados? Tá perfeito. Então, vamos lá. Agora ele vai falar, amados, do segundo teste. O primeiro teste que ele disse, né, que as pessoas têm que examinar as escrituras. Realmente, se todos examinassem a escritura, verdadeiramente, não teria mais ninguém no engano da religião. Tá certo? Então, vamos ver aqui agora qual é o segundo teste para a pessoa, segundo Paulo Júnior, não ser enganado pelos seus falsos pastores. Mas se na verdade ele também é um falso pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então vamos lá. Compare com o ensino de 2000 anos de história da igreja. Isso que esse pregador, esta conferência, esse livro, esse mover está ensinando. Compare com 2000 anos de história. Como? Paulo ensinou assim. Policarpo ensinou assim, Irineu ensinou assim, Crisóstomo ensinou assim, Agostinho ensinou assim, patrística. Agora vamos... Então, tem que realmente ver como os apóstolos ensinaram, né, amado? Porque, na verdade, Paulo Júnior, eles não iam a templos para adorar a Deus a templos, não é verdade? O que está na escritura é que eles se reuniam em casas, é assim que está na escritura. Quando eles iam para o pátio do templo, como a gente já leu, era justamente para falar de Yahushua, falar da promessa, e aí as pessoas saíram do engano da religião e iam se reunir em casa. Está aqui, Paulo Júnior, olha. Deixa eu ver aqui se está aqui, se estamos aqui. Acho que é Atos 2:42, eu acho que é isso, amados. Vamos lá. Acho que é Atos 2:42. Bora, filho. Porque se as pessoas realmente examinassem, amados, não estariam mais no engano da religião. Eu digo isso por mim, porque eu também não examinava, não. Eu li a Bíblia por ler. Eu confesso a vocês que nesse tempo, 46 anos de engano de religião, eu li a Bíblia inteira 3 vezes. Mas eu só li a Bíblia. Eu não pesquisava. Então, olha só, como é que está aqui. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, ou seja, porque os apóstolos ensinavam no entendimento do Espírito, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Tá? Tá certo? É assim que está. Então, vocês vejam bem. Deixa eu ver aqui. Bora. Então, ele perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Tá? Então, vocês vejam, esse partir do pão aqui, amados, é o partir do pão que é Yahushua, no entendimento, porque Yahushua é o pão, tá certo? Só que tem uma versão, que eu não sei mais qual é a versão, tá? Que fala sobre o partir do pão, mas o partir do pão e comer a refeição, ou seja, ele partiu o pão no entendimento, tá? Será que é Atos 27? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se é Atos 27. 20 verso 7. Eu acho que não é não, acho que é 20:42 mesmo.
E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Então vocês vejam, esse partir o pão que ele fala aqui, amados, é na verdade o partir o pão no entendimento, e a Yahushua é o pão. Então é tudo no espírito. Então a gente tem que ver, seguir o que os apóstolos ensinaram, que eles foram ensinados por Yahushua, né, viver no entendimento do espírito. Então vamos lá. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era... a doutrina dos apóstolos era a doutrina de andar no Espírito. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tá certo? Então, mas só que tinha outra versão, gente, que aqui já não tá mais. Engraçado que ontem eu li essa versão com vocês. É engraçado, eles estão mexendo mesmo na escritura. Ontem eu li essa versão com vocês, que é uma versão que fala sobre que o partir do pão, eles perseveravam. Na outra versão está assim, cadê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e faziam suas refeições em casas. Entende? Eles iam no pátio do templo, então deve ser outro. Ah, é 46, amados. É 46. Tá? Mas vocês vejam aqui, aqui, ó, vivendo em amor, ó, aqui, ó. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, ou seja, vivendo em amor de Yahushua, do Espírito, partindo pão juntos e fazendo orações. Esse partindo pão que ele fala, o partir o pão no entendimento, tá? Que é Yahushua, veja. É porque eu falei 42, mas aqui, ó. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, ou seja, se reuniam no pátio do templo para poder falar da promessa, falar de Yahushua para outros que estavam no engano da religião, né? E nas suas casas partiu o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Ou seja, eles partiam o pão. Qual é o pão que eles partiam? O pão que é Yahushua. Tá? Eles partiam o pão, que é Yahushua no entendimento, e participavam das refeições, ou seja, eles se alimentavam fisicamente em comunhão com os outros. Era assim. E eles se reuniam em casas, ó, e nas suas casas partiam o pão. Ou seja, era em casas, não era em templos. Quando ele ia no pátio do templo, eles iam para poder falar com outros de Yahushua, de viver no entendimento, não práticas religiosas, mas para viver no entendimento do Espírito. Então vocês vejam bem. Então esse pão é tudo no Espírito. Então tudo que está aqui não tem respaldo na escritura, porque isso aqui tudo é físico. Templo físico, pastor físico, a Bíblia é física, a palavra, sendo que na escritura a palavra é Yahushua, o pão e o vinho físico, tudo isso físico. Jejum físico. O jejum no entendimento é ajudar o próximo, como a gente leu ontem, Isaías 58, que fala do jejum, que é repartir o pão com o faminto. Esse é o jejum no entendimento. Então, tudo que é físico não está respaldado na escritura. Vamos para pré-reforma. John Hus ensinou assim, Wycliffe ensinou assim, Savonarola ensinou assim. Compara, 2000 anos. Vamos agora, reforma. Lutero ensinou assim. Lutero, olha, os outros eu não posso dizer porque eu não conheço. Mas Lutero não ensinou assim não, meu querido. Lutero ensinou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que ele foi assassinado. Tá certo? Foi por isso. Agora, você está dizendo que esses ensinaram assim? Ou seja, o que você está dizendo é que vocês seguem esses líderes religiosos e não Yahushua. Porque se você seguisse Yahushua, você ia ensinar a como as pessoas andar no Espírito. E aí Yahushua levar ao Pai. Era assim que você iria ensinar. Calvino ensinou assim, Zwingli ensinou assim, Bullinger, Beza ensinou assim. Ensinou assim como? Indo no templo físico? Sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós?
Vocês vejam, amado, que eles não seguem a Ruxa, eles seguem a outros do passado. Tá certo? Eles seguem a outros do passado. Foi o que o pastor da igreja que eu ia falou. Aqui na nossa igreja, né, nós seguimos a Martinho Lutero. Mas, na verdade, eles mentem esse sistema podre aí da religião, religioso, esses falsos judeus da ONU que são da maçonaria, eles mentem. Por quê? Porque, na verdade, Martinho Lutero foi assassinado justamente porque não aceitou construção de templos, sendo que o Altíssimo não habita em templos. Ele disse que não estava respaldado na Escritura isso. E isso faz parte das 95 teses. Tanto que, quais são as teses? Cadê as teses? Quem leu as teses? Aonde estão essas teses? Hã? Então vocês vejam bem. Não tem coisa errada aí. Mas nos livros que não estão no Brasil, mas estão fora, livros da língua inglesa, livros da língua francesa, relata o que aconteceu com Martinho Lutero. Vamos para os pós-reforma. Os puritanos. John Owen ensinou assim. Richard Sibbes ensinou assim. Você tem 2000 anos. Jonathan Edwards ensinou assim. Charles Haddon Spurgeon ensinou assim. Vamos um pouquinho mais agora, entrando na contemporaneidade. Dr. Martin Lloyd Jones ensinou assim. Compara, meu irmão. Então o cara vem com a nova revelação, uma doutrina, uma revelação, um ensino que 2000 anos de história não respaldam aquilo. Segundo... Peraí, meu querido. E a Rush ensinou assim? Porque você está falando de todos esses homens aí do passado, que foram líderes, né? Que lideraram na religiosidade. Tá certo? Mas, aí eu pergunto para você, e a Rush ensinou assim? Aí você não diz, e a Rush? Você não fala, que você fala Jesus, né? Você não diz, Jesus ensinou assim? Hã? E como é que os apóstolos ensinaram? Ensinaram-se conforme a Rush ensinou a eles. Não foi? Do teste. Compare com os ensinos de igrejas e irmãos contemporâneos, saudáveis. Fulano está ensinando assim. Existe igreja bíblica hoje. Pastor bíblico. Hoje, no nosso tempo. Pergunta se eles estão ensinando assim. John MacArthur ensina assim. Paul Washer ensina assim. Os pastores aqui do Brasil ensinam assim. Os pentecostais bíblicos saudáveis ensinam assim. Não. Não tem amparo na Escritura. 2000 anos de história não respaldam o que está ensinando. E os crentes saudáveis contemporâneos também não concordam com ele. Herege. Heresia. Peraí, meu querido. Mas não tem respaldo na Escritura nenhum templo físico. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Não tem respaldo na Escritura nenhum pastor, líder religioso. Porque o pastor é Yahushua, no entendimento. Não tem respaldo na Escritura tomar ceia física, fazer batismo nas águas, não tem que bastimá-lo, fazer jejum físico, de deixar de comer alguma coisa física, tá? Para poder queimar a carne, para poder ser mais espiritual. Você não tem respaldo na Escritura, meu querido, porque isso aí tudo é físico, e na Escritura se fala do entendimento no espírito, não é nada físico. Então você vê que você também é herege. Teste, meu irmão. Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que os judeus de Bereia foram mais nobres do que... Peraí, olha só. Ele leu Atos 17, 10? Atos 17, 10. Que interessante. Vamos lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Ou seja, Shaul e Silas em Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Foram à sinagoga dos judeus para quê?
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles iam nas sinagogas dos judeus para poder falar da Escritura, certo? E aí eles examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Beleza. Mas ele só leu essas duas partes, 10 e 11, tá? Mas vamos ler aqui o restante, veja bem. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Yahweh também era anunciada por Shaul em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo, a Shaul, que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Shaul o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Shaul os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Tem outra versão que fala: que quer dizer esse tagarela? Tá? E outros: parece que é pregador de deuses estranho, porque eles anunciava a Yahushua e a ressurreição. Só que são esses aí de Atenas que adoravam vários deuses, que tinham vários altares em várias sinagogas, e que estavam ouvindo Shaul falando de Yahushua, e ele está falando: o que fala esse tagarela? Né? Porque ele anunciava a Yahushua e a ressurreição. Tá certo? Então veja, ele anunciava a Yahushua e a ressurreição. Ele anunciava que Yahushua morreu, mas ressuscitou. Mas só que nos tempos físicos, eles quando fazem a ceia, como a gente viu até mesmo no vídeo do Paulo Júnior, falando da ceia, ele falava mais da morte. É a morte, a morte, a morte. Ele não anunciava a ressurreição. Depois no final que ele falou, né, do Cristo ressurreto. Mas no final, tá certo? E tomando, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Qual é essa nova doutrina? Doutrina no entendimento, no espírito. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Por que nos traz aos ouvidos? Porque eles estão acostumados com o físico, com o carnal, e nada do espírito. Então, para eles, isso eram coisas estranhas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. E estando Shaul no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por quê? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vejam, santuário. Santuário é sinônimo de templo, como a gente viu. Então, esse Deus desconhecido que Paulo estava anunciando. Aí ele fala, veja: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, estou falando de Yahweh. Nem tampouco é servido por mãos de homem, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Arro, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Iarro, que, tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Se arrependam do quê? Da religiosidade, da idolatria. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Shaul saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Tá certo? Então vocês vejam bem. Aqui o apóstolo Shaul está dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele aqui leu Atos 17, 10 e 11. Mas vocês vão ver, eu não vi esse vídeo, tá, gente? Estou vendo agora com vocês. Mas vocês vão ver que ele não vai ler Atos 17, 24. Por quê? Porque está escrito que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos ver? Guarda com ele. Herege. Heresia. Teste, meu irmão. Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que os judeus de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Pastor Rival, sabe? Sim, meu querido, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, se eles estavam realmente andando no espírito, no entendimento, ou se eles estavam no físico, na carne, e fazendo assim atos religiosos. Era isso que eles examinavam nas escrituras. Quem os bereanos submeteram a um teste? O apóstolo Paulo e Silas. Vamos ver se esse Paulo está pregando, está certo. Vamos ver. E vocês não vão submeter a turma que está aí hoje? Teste, meu irmão. Agora, por que João usa o termo espírito? Filhinhos, amados, não decretes em todo espírito. Presta atenção. Porque atrás de toda heresia está a mente do diabo. Sabe quem cria heresia? Não é o falso profeta, não. Não é o herege, não. A heresia, o engano, nasce nos laboratórios do inferno. Vem da mente do diabo. Por isso ele diz, não criar nos espíritos. Porque quem propaga o engano são os falsos profetas. Mas quem os inspiram é Satanás. Por isso ele usa, assim quem prega a verdade está sob o poder do Espírito Santo. E é o Espírito que nos influencia a verdade. Quem prega a mentira é o espírito do diabo que está por trás. Sim, meu querido, mas o espírito do diabo, que você fala que é diabo, que na verdade é terrom, está habitando nos templos feitos por mãos humanas, porque o Altíssimo não habita nesses lugares, tá certo? Então, você vê que esses espíritos que estão aí, né, está usando você também para falar heresia, porque se você realmente estivesse andando no caminho de Yahushua, estivesse seguindo a Yahushua, você não estaria aí pegando num templo físico. É ele que faz isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora, por que ele vai nos dar a razão de fazermos o exame? Provai os espíritos, se procedem de Deus, verso 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha a ideia dele, porque nós temos, irmãos, que examinar. Veja só, João está dizendo assim, filhos, chegará um tempo que o engano vai estar em tão grande escala, que vai ter crescido tanto, que você terá
tem que ter cuidado com o que come, com o que ouve, onde congrega, com o que lê. Por que eu tenho que pôr à prova os espíritos, João? Porque aonde congrega, meu querido? Mas o congregar é no espírito, no entendimento, no corpo de Yahushua. Esse é o congregar no espírito e não em templo físico. já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Porque existe engano em toda parte. Porque estão se levantando. Se João disse isso na época dele, imagine na nossa. Você não pode confiar em qualquer coisa, meu irmão. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Até aí. João dá outra dica para você fazer um teste. Não creiais em todo espírito, antes provai, né? Não creiam, ou seja, não deem crédito em tudo que vocês veem. Em vez disso, provem, submetam um teste. Por que, João? Porque muitos falsos profetas se levantarão. Você vai andar num campo minado. Nossa, vi um vídeo tão bom. Prova. Nossa, me deram um livro, as primeiras páginas tão boas. Prova. Nossa, fui numa conferência, o louvor ali. Prova. Teste. Como? Tem amparo bíblico. Tem amparo de 2000 anos de história da igreja. Tem amparo de crentes e igrejas saudáveis, contemporâneos. Agora, outro teste. Peraí, e não tem amparo em Yahushua, meu querido? Você disse, tem amparo bíblico, tem amparo nas igrejas de 2000 anos atrás, tem amparo nas igrejas contemporâneas, mas cadê o teu amparo em Yahushua? Hã? Você não fala por quê? Porque você não segue a Yahushua. Ele não é seu pastor. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Nisto vocês saberão se a doutrina é verdadeira. Se o pregador é de Deus. Se o mover que está ali acontecendo vem de Deus. Como? Todo espírito que confessa Jesus, que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O que acontece? O primeiro século, o combate doutrinário era na cristologia. Cristologia, a doutrina de Cristo. O ataque que a igreja recebia era do gnosticismo e do docetismo. O que eles faziam? Negavam uma das naturezas de Cristo. Dizia que Cristo é Deus. Ele era divino. Como eles criam que a matéria é má, o corpo é algo mau. Se Jesus é Deus e Jesus é bom, ele não pode ter corpo. Porque corpo é matéria, e matéria é mal. Então, eles não confessavam que Jesus veio em carne, ou seja, não admitiam que Jesus foi humano, teve forma corpórea, teve carne e osso, negavam uma das naturezas. E se você negar uma das naturezas, herege. Porque se Jesus não viesse em carne, ele não podia ser um sacrifício substitutivo, à nossa semelhança. Então não podia fazer expiação para os nossos pecados, aplacar a ira divina, satisfazer a justiça divina, e então aplicar em nós a justiça dele, recebida pela obediência. Então ele tinha que ser plenamente humano. Negou uma das divindades, uma das naturezas, herege. E o gnosticismo dizia, ele é humano. Todo espírito, então ele dizia, todo espírito, toda seita, todo pregador que diz que Jesus foi humano, é de Deus. Ok? Se ele é de Deus, e se ele tem a natureza divina e natureza humana. Agora todo espírito, ensino, pregador, profeta, livro, que não confessa que ele vem em carne, que ele não foi humano, ou tira uma das naturezas, esse não é divino. Só para você aprender o que é isso. Essa briga durou quase 4 séculos, sobre as naturezas de Cristo. Alguns diziam, ele é só humano, e não é divino, herege. Ele é só divino, e não é humano, herege. Ele é 2 em 1, um divino e um humano, dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é?
Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática, do grego hipotástase, significa da mesma natureza. Da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é plenamente homem, natureza humana, 100% homem, 100% divino, Deus, coexistem juntas na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, tá certo. E se falar que ele é 100% Deus, também tá certo. Na mesma pessoa. Tá certo não. Meu querido, primeiro, você está falando aí desse concílio de apostata, será? Eu esqueci o nome aí que você falou. Então vocês vejam, gente, que ele está se baseando no concílio. No concílio, ele não está se baseando na escritura. Veja, ele fala que tem que examinar a escritura, mas ele está se baseando no concílio, veja bem. Tática. Cristo. Olha. Cristo. No que chamamos união hipostática. Olha só, vamos voltar aqui só para vocês verem. Você vê que ele não se baseia no que está na escritura, porque a escritura é bem clara. E a Ruxa disse: aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá certo? É isso que a Ruxa disse. Então veja bem, ele não fala como está na escritura. A gente tem que examinar a escritura e ver o que a escritura diz. Mas ele aqui não está falando da escritura, ele está falando do concílio, que eles decidiram, o concílio que decidiu. Vejam bem, vamos ver. Agora todo espírito, ensino, pregador, profeta, livro, que não confessa que ele vem em carne, que ele não foi humano, ou tira uma das naturezas, esse não é divino. Só para você aprender o que é isso. Essa briga durou quase 4 séculos, sobre as naturezas de Cristo. Alguns diziam: ele é só humano e não é divino, herege. Ele é só divino e não é humano, herege. Ele é 2 em 1, um divino e um humano dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é. Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia, no século... Veja, isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia, ou seja, o Concílio de Calcedônia que resolveu como seria Cristo segundo ele, como seria a Ruxa, tá certo? Então você veja que ele não está, ele fala que tem que ver na escritura, para ver se tem respaldo bíblico, para ver se tem respaldo na escritura, mas ele mesmo não está se baseando na escritura, porque ele está se baseando no concílio que eu até esqueci de novo, como é que é esse concílio? Nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é. Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia, no século... Concílio de Calcedônia. Então, vocês vejam bem. E na escritura você não vê, e a Ruxa falando que ele é Deus. Se a Ruxa falasse que ele é Deus, que ele está falando, se falar que ele é 100% humano, tá certo. Se falar que ele é 100% Deus, tá certo. Não está. Não está. Porque na escritura, amados, é bem claro. Na escritura diz assim, ó, em João 17. João 17. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. O próprio Yahushua falou isso, que Yahweh é o único Deus verdadeiro. Se ele fosse Deus também, ele iria falar. É assim que está. Certo? Agora aqui, em João, deixa eu ver aqui onde é que está escrito.
Vamos ver. Ninguém jamais viu ao Pai, somente o Filho unigênito que está no seio do Pai. Vamos ver onde é que está escrito. Que eu esqueço, amados. Ó, João 1,18. João 1,18. Vamos lá. Estou aqui na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Vamos ver como é que ele botou aqui. Iarro nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Veja, aqui está falando bem claro, o Filho unigênito. Vocês vejam que o apóstolo não falava assim, que Yahushua é Deus, ele falava o Filho de Iarro. Nós cremos no Pai Iarro, que é o Deus verdadeiro, no Filho que ele enviou. Porque o Pai, o Iarro, enviou o Filho para nos salvar. É assim que está na Escritura. Na Escritura não tem respaldo. Veja, Iarro nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Tá? Então vocês vejam que Yahushua, ele não é Deus. Ele mesmo não se denominou Deus. Quando aqui está, amados, olha, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Yahushua, que é a palavra. E o Verbo estava com Iarro. Tá? O Verbo estava com Iarro. E o Verbo era Iarro. O Verbo era Iarro no Espírito, no entendimento do Pai, porque o Pai é Espírito. Então, Yahushua, ele era Iarro no entendimento, no mesmo entendimento do Espírito, assim como nós somos um no Pai e no Filho, no entendimento. Então, o Verbo que é Yahushua era Iarro no entendimento, não é que ele é Iarro. Tá certo? Não é que ele é Iarro. É diferente. Ele estava no princípio com Iarro. Então vocês vejam que ele é um e Iarro é outro. Só que ele era Iarro no espírito, no entendimento. Tá certo? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então vocês vejam, tanto que na Escritura diz assim, em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Iarro e Yahushua fosse Deus, fosse Iarro, estaria dizendo, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Não é isso que está. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o Pai é o único Deus verdadeiro, tá? E Yahushua não é 100% Deus e 100% homem. Não. Yahushua é 100% homem, filho de Iarro, tá? E ele era cheio do Espírito, tá? Ele era 100% no Espírito. Por quê? Porque ele andava no Espírito, ele andava no Espírito do Pai. Então ele estava com o Pai no entendimento. Ele era um no entendimento do Pai. Então, se falar que Yahushua é 100% Deus, também está mentindo. Porque se ele fosse 100% Deus, amados, o sacrifício dele então não seria perfeito. Sabe por quê? Porque ele não... Porque Deus, ele é divino. Iarro é divino. Iarro estava nele no entendimento. Iarro estava nele no entendimento. Mas só que Yahushua, ele foi tentado. Se ele fosse 100% Deus, 100% homem, ali, tá? Se ele fosse 100% Deus, então ele foi tentado. Então, na verdade, ele foi tentado e nunca pecou porque ele era 100% Deus? Porque Iarro não peca. Iarro é puro. Entende? Então, ele foi pecado. Então, ele não pecou, não porque ele era homem, mas porque ele era 100% Deus? Não, meus amados, ele não pecou porque ele não cedeu à tentação. Ele não cedeu à tentação. Por isso que ele não pecou. Que ele nunca pecou. Não é porque ele era Deus.
Porque Yahweh é o único Deus verdadeiro, é assim que está na Escritura, é assim que a Ruxa falou. Que o único Deus verdadeiro é Yahweh. E tem um falso. Veja. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Yahweh, cujo nome era João. Então, aí aqui ele está contando de João. Então, vocês vejam bem aqui no verso 17 de novo. No capítulo 17. Olha. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por um único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro, porque tem um falso que é terrum. Se Yahweh fosse o único Deus, não existisse outro, ele iria dizer, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus, e aí Yahushua que enviaste. Então vocês vejam que, como Yahushua falou, por único Deus verdadeiro, é porque tem um Deus falso que é terrum. Se Yahushua fosse Deus também, ele iria dizer que nos conheçam, a mim e a ti, por únicos deuses verdadeiros. Não é assim que está na Escritura. Na Escritura está bem claro. Que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Ruxa que enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquele esplendor que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele sempre chama o Pai de Pai, por quê? Porque ele é o filho de Yahweh. Ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Veja que saí de ti, por quê? Porque o Pai, ele, quando disse haja luz e houve luz, e Yahweh viu que a luz era boa, essa luz é Yahushua, ele é a luz do mundo. Então ele saiu do Pai, por quê? Porque o Pai falou haja luz, e através da palavra que o Pai falou haja luz, Yahushua surgiu, Yahushua veio, e houve luz que é Yahushua. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Glorificado não sei o que eu posso botar, né? Porque é uma palavra blasfemada. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, ou Pai separado, Pai Santo não, Pai separado. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja, para que sejam um assim como nós, um no entendimento, porque se ele estivesse falando para que sejam um assim como nós, então nós também somos Deus? Não, para que sejam um assim como nós, um como? No espírito, no entendimento. Não que nós somos Deus e Yahweh, e eles somos nós, não, mas nós somos um no espírito, no entendimento do Pai, porque o Pai é espírito. É isso que ele está falando. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quem é o filho da perdição? Judas. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra. Deles a tua palavra, que é a palavra Yahushua, porque ele é a palavra, ele é a própria palavra. Ele é a palavra de Yahweh. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Separa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, Yahushua é a palavra, ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está falando dele mesmo, que ele é a palavra, que ele é verdade. E ele é a palavra de Yahweh, que Yahweh enviou ao mundo.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me separo, me purifico a mim mesmo, para que também eles sejam separados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que, pela tua palavra, que é o próprio Yahushua, irão crer nele, que ele é a palavra, que ele é o caminho, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Arro, tá certo? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Veja, para que todos sejam um como no entendimento. Não é que todos sejam Deus, o Deus Yahweh, e Yahweh seja nós, não. Mas no entendimento, o Pai é um, o Pai é o único Deus verdadeiro, porque tem o falso que é Terron. O Filho é outro, que é o Filho de Yahweh, mas eles estão unidos, eles são um no Espírito, no entendimento do Pai, porque o Pai é Espírito. Então, o Yahushua é um no Espírito. E nós somos um nesse mesmo Espírito, que é Yahweh. E nós somos um no Pai e no Filho. Olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, ou seja, que cada um que crê seja um no Pai e no Filho. É isso que ele está falando. Veja, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe o esplendor que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Um como? No entendimento. Não é que a Yahushua é 100% Deus, 100% homem. Isso é errado. Isso também é heresia. Se a Yahushua fosse 100% Deus, ele teria dito que ele também era Deus. Ele não disse. A gente tem que crer conforme está na Escritura o que ele ensinou, o que ele falou. E ele nunca disse que ele é Deus. Ele sempre falou que ele é filho de Yahweh e que Yahweh enviou a ele. É isso que ele disse. E nós temos que crer como está na Escritura. Agora vocês vejam bem o que o Paulo Júnior disse, que decidiram no concílio. No concílio decidiram, não é no que está na Escritura, mas é o que decidiram no concílio. Então vocês vejam bem, que nenhum deles segue o que está na Escritura. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Unidade o que? Unidade no Espírito, unidade no entendimento do Pai e do Filho. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam o meu esplendor, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então vocês vejam, tá certo? Vocês vejam como ele está distorcendo aqui o Paulo Júnior. Porque na Escritura, o Yahushua diz que só tem um único Deus verdadeiro, que é Yahweh, e que tem o falso. Então, Yahweh é o único Deus verdadeiro e Yahushua é filho de Yahweh. Então, Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh, homem. Tanto que na Escritura diz assim, amado, é um só mediador. Quer ver só uma coisa? Para vocês verem só como é que são as coisas. Veja bem, deixa eu ver onde é que está escrito. Tá. Há um só mediador, vamos lá. Um só mediador entre Deus e o homem. Vamos lá, onde é que está escrito? Veja bem. 1 Timóteo 2:5. Vamos lá, 1 Timóteo 2:5. Veja. Porque há um só Yahweh, e um só mediador entre Yahweh e os homens. Yahushua, homem. Então, Yahushua era homem. Tá aqui.
Porque há um só, olha aqui, ó, porque há um só Deus, há um só Deus, na verdade. Ele está falando há um só Deus na verdade, o Deus verdadeiro. Há um só Deus, porque tem um falso. Mas aqui ele está dizendo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, um só mediador que é Yahushua. Entre Deus, que é o Deus verdadeiro, e o homem, e os homens. E Yahushua, homem. Se ele fosse 100% Deus e 100% homem, num só, como Paulo Júnior está dizendo, ele iria dizer, Yahushua Deus. Não está aqui Yahushua Deus, está Yahushua homem. Então Yahushua homem, filho de Yarro, e que era um no entendimento do Pai, porque o Pai, Yarro, ele é o único Deus verdadeiro, tá? E esse Deus verdadeiro que é Yarro, ele é espírito. Então o Filho era um no espírito que é o Pai. Tá certo? No entendimento, no espírito que é o Pai, porque o Pai é espírito. E é por isso que ele diz que importa que eu adore em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então nossa adoração hoje é no espírito, porque o Pai é espírito. Por isso que o Pai não aceita adoração nada físico. Ele aceita no entendimento, que ele aceita físico. É o que nós fazemos para o próximo, porque ele é amor. E quando nós mostramos o amor ao próximo, nós estamos transbordando o amor que é ele, porque ele é amor, tá? Agora, físico, ele não quer nada de nossas mãos, nada físico. Ele pede no entendimento, no espírito, porque ele é espírito. Então ele não pode aceitar nada físico, porque ele é espírito. Então ele não tem o que aceitar algo físico. Ele aceita no espírito. E no espírito é quando nós andamos nele, no espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem. Vamos voltar aqui de novo para vocês verem de novo que o Paulo Júnior está dizendo aqui que o concílio, esse concílio aí, que novamente eu esqueci o nome do concílio que ele falou, é que decidiu a natureza de Jesus, segundo ele aqui. Não é como está na Escritura, amados. Decidiu no concílio. Vocês vejam bem. Humano, dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino. É a mistura do humano e o divino. Saiu uma terceira coisa. Não é. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia. Olha. No século V, no ano 421 depois de Cristo. No que chamamos união hipostática. Do grego hipotástase. Significa da mesma natureza. Da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é plenamente homem. Natureza humana, 100% homem, 100% divino, Deus, coexistem juntas na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, tá certo. E se falar que ele é 100% Deus, também está certo. Na mesma pessoa. Veja bem, amados. Não está certo, porque o próprio Yahushua não falou que ele era 100% Deus. Se ele fosse 100% Deus, ele teria falado que ele é 100% Deus. Ele não disse. Então ele está dizendo aqui que se a pessoa falar que Yahushua é 100% Deus e 100% homem, está certo. Foi assim que eu aprendi também. Eu aprendi que a Santíssima Trindade são 3 deuses. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são um. Mas não é isso que está na Escritura. A Escritura é bem clara. Há um só Deus verdadeiro. Tá? Há um só Deus verdadeiro. É isso que está. Vamos ver de novo o que Yahushua falou, amado. Tem que ver o que está na Escritura e o que Yahushua falou. Porque Yahushua está falando dele. Veja bem. Yahushua está falando dele do Pai. Porque Yahushua que veio trazer o Pai. Yahushua que veio revelar o Pai. Tá? Yahushua veio revelar o Pai. A gente já viu isso aqui. Que ninguém jamais viu a Yarro, somente o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Tá certo? O Filho unigênito, está assim na Escritura.
o Filho unigênito, veja. Cadê? Ai, meu Pai. Tá, vamos primeiro aqui. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro. A ti só. Tanto que ele falava para as pessoas adorareis ao Pai. Ore ao Pai que está de secreto, porque o Pai é o único Deus. Ore ao Pai e peça em meu nome. Mas ore ao Pai, porque o Pai é o único Deus verdadeiro. Se ele fosse Deus também, 100% Deus, ele iria dizer. Você vê que não diz que é ele, amado. Ele falando. Ele orando, ele falando. Ele falando. Se ele fosse Deus, ele iria falar, amados. E ele aqui, ele falou, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahushua a quem enviaste. Tá claro aqui. Quer ver só uma coisa? Mateus 4. Aqui, ó. Então foi conduzido Yahushua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, foi conduzido pelo Espírito, ou seja, ele estava no Espírito. Se ele foi conduzido pelo Espírito, é porque ele estava no Espírito. Vamos ver como é que está aqui nessas Bíblias aqui. Vocês vejam bem que ele está seguindo esse concílio aí, que eu esqueci até o nome de novo desse concílio que ele está falando. É esse concílio que ele está seguindo, não é a Yahushua, não é a escritura, o que a Yahushua deixou escrito, mas é esse concílio que ele está falando. Então vocês vejam que foge da escritura. Então o Espírito levou Yahushua ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, Yahushua foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos ver aqui o batismo de Yahushua, para vocês verem só uma coisa. O batismo de Jesus. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Mateus 3, do 13 ao 17. Vamos ver, Mateus 3. Vamos botar aqui, Mateus 13. Não, Mateus 13, eu já esqueci de novo, gente, que absurdo. Mateus 3, do 13 ao 17. Mateus 3. Deixa eu botar nessa aqui. Mateus 3, do 13 ao 17, né? Só pra gente ver aqui uma coisa aqui, amados. Naqueles dias, Yahushua foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Só que ele foi a fim de ser batizado para ele cumprir a lei, porque ele tinha que cumprir tudo que estava na lei, não por atos religiosos, mas para ele cumprir, para que no madeiro, quando ele morresse e ressuscitasse, a gente fosse livre de todos os atos religiosos, toda a escravidão da religião, tá certo, amados? Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu aqui preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Yahushua respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Yahu quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Yahushua saiu da água. O céu se abriu e Yahushua viu o espírito de Yahu descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Veja, o próprio Yahu disse: este é o meu filho. Ele não falou: este é Deus que é meu filho. Yahu disse: este é meu filho. Ou seja, vocês vejam bem, aqui ele estava sendo cheio do Espírito. Vocês vejam bem, ele andava no Espírito e o próprio Espírito, olha só, o céu se abriu e Yahushua viu o Espírito de Yahu descer como uma pomba e pousar sobre ele.
Ou seja, desceu sobre uma pomba e veio sobre Yahushua. E ele assim foi revestido do Espírito, cheio do Espírito. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Hã? Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem. E depois, Yahushua foi levado, né? Pelo deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito cheio, porque ele estava cheio do Espírito. Tá certo? Então vocês vejam bem. Ó. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Yahweh descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, o Espírito veio sobre Yahushua. Então vocês vejam bem. O Espírito que é Yahweh veio sobre Yahushua. Ele ficou revestido desse Espírito que é o Pai. Tá certo? Então, e ele mesmo disse: este é o meu filho amado. Se Yahushua fosse Deus, o Yahweh iria dizer: este aqui é o meu filho Deus amado. Ou este aqui é Deus que é meu filho amado. Ele não falou isso. E nem tampouco Yahushua disse isso. Yahushua disse que o único Pai verdadeiro, o único Deus verdadeiro é Yahweh. Ele disse que te conheça a ti só por um único Deus verdadeiro e é Yahushua a quem tu enviaste. É assim que está escrito. Tá certo? É assim que está escrito, amados. Então vamos lá. João 1,18. Acho que é João 1,18. Deixa eu ver. Acho que é João 1,18. Para ficar bem claro isso aqui, amados. Porque isso é muito sério. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui está dizendo de novo, ó, o Filho unigênito. Os apóstolos, eles nunca falaram, vocês podem ler, amados, a Escritura. Os apóstolos não falavam que Yahushua é Deus. Ele falava, o Filho unigênito, o Filho de Yahweh, o nosso Salvador, Filho de Yahweh. Ele não falava que Yahushua era Deus. Então, quando fala que Yahushua é 100% homem, 100% Deus, está errado. Yahushua é 100% homem e ele estava revestido pelo Espírito do Pai. Porque o Pai habitava com ele, o Pai estava nele no entendimento. Tá certo? Então, o que o Paulo Júnior está falando aqui não está, né? Vocês mesmo podem ver. Aqui mesmo a gente vê que foi decidido num concílio, não foi decidido o que está na Escritura, porque eles não andam no entendimento do Espírito, eles andam no que foi decidido pela religião, amados. Eles andam na religiosidade, eles não andam no entendimento do Espírito. Então vocês vejam aqui que não foi decidido no que está escrito na Escritura, porque eles não seguem a Escritura. Foi decidido aqui, segundo Paulo Júnior, no que foi decidido nesse concílio aqui, que é outro concílio que eu não sei nem mais, eu me esqueci até o nome desse concílio, porque eu desconheço, vocês vejam bem. No que chamamos união hipostática, do grego hipotástase, significa ensino, pregador, profeta, livro, que não confessa que ele vem em carne, que ele não foi humano, ou tira uma das naturezas. Esse não é divino. Só para você aprender o que é isso. Essa briga durou quase 4 séculos sobre as naturezas de Cristo. Alguns diziam, ele é só humano e não é divino, herege. Ele é só divino e não é humano, herege. Ele é 2 em 1, um divino e um humano dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia. Veja, isso foi resolvido no concílio de Calcedônia. Não foi resolvido no entendimento do Espírito. Não foi resolvido no que Yahushua deixou escrito na Escritura. Não foi resolvido no que os apóstolos ensinaram, conforme Yahushua ensinou. Porque Yahushua, ele foi bem claro que o único Deus verdadeiro é Yahweh. Ele é filho de Yahweh. O próprio Yahweh, quando o Espírito desceu sobre Yahushua,
E ele foi revestido do Espírito quando ele foi batizado por João, para cumprir assim a lei, não atos religiosos, mas para ele cumprir a lei, para depois no madeiro, quando ele viesse trazer o Consolador, a gente fosse livre da escravidão da religião. O próprio Pai disse: este é meu filho amado. Veja, ele foi cheio, a pomba, ou seja, o Espírito veio como uma pomba. Não é que o Espírito foi uma pomba que veio, não. Está dizendo que o Espírito desceu como uma pomba, e pousou sobre Yahushua. Ou seja, ele foi revestido do Pai. Certo? Então vocês vejam que Yahushua ele não é 100% homem, 100% Deus. Não. Yahushua é 100% homem, tá? Porque ele é alma. Quando Yahu, ele disse: haja luz e houve luz, e Yahu viu que a luz era boa, essa luz era a alma, porque nós somos seres luminosos, tá certo? E Yahushua mesmo disse: eu sou a luz do mundo, tá? Então, o Espírito revestiu Yahushua. Então, Yahushua é 100% homem, porque ele é alma, e nós somos alma, tá certo? E ele foi revestido do Pai de Yahu, do Espírito, que desceu sobre ele como uma pomba e pousou sobre ele, ou seja, veio sobre ele. Ele estava cheio do Espírito do Pai. Mas ele é um no entendimento do Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro, porque tem o falso, que é Terron. O Filho, ele é o Filho unigênito de Yahu. Mas ele não é Deus, ele é filho. E eles dois são um no Espírito, porque o Pai é Espírito e ele é um no entendimento do Pai, no Espírito do Pai. É assim que está na Escritura. Mas o Paulo Júnior aqui não segue o que está na Escritura. Ele segue esse concílio aí, que ele até esqueci de novo, concílio acho que é Calcedônia. Ele segue o concílio de Calcedônia, ele não segue Yahushua, ele não segue o que Yahushua deixou escrito na Escritura. Ele segue o concílio de Calcedônia, o que o concílio de Calcedônia decidiu, a natureza de Jesus. O que fosse aqui, a natureza de Jesus que habita aqui, que é o Deus falso. Porque o verdadeiro, que diz a Escritura, ele não é Deus, ele é filho de Yahu e ele estava cheio do Pai, ou seja, ele é um no entendimento do Pai, assim como nós que andamos no Espírito do Pai, somos um no Pai e no Filho, no Espírito, no mesmo entendimento do Pai e do Filho. É assim que está na Escritura. Vamos ver de novo aqui. Ele é só divino e não é humano, herege. Ele é dois em um divino e um humano, dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é? Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática. Então, eles chamam união hipostática e que foi decidido nesse concílio de Calcedônia, ou seja, o concílio de Calcedônia que decidiu, não foi segundo o que Yahushua ensinou, mas é segundo, não foi conforme Yahushua ensinou, mas é segundo o que eles decidiram nesse concílio de Calcedônia, tá certo? Nesse coisa aí que ele falou, que eu esqueci até agora de novo, vou voltar aqui de novo. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática. Do grego hipotástase, significa da mesma natureza. Da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é. Vocês vejam que essa união hipostática foi decidida no concílio de Calcedônia, como ele disse. Não foi decidido conforme Yahushua ensinou. Então, essa união aí hipostática que ele está falando é o que? Ele está dizendo o seguinte, que Cristo, segundo ele, Cristo, tá?
Segundo ele, que não está nem no respaldo da Bíblia, ele está falando do concílio de Calcedônia, que foi decidido, não segundo o que está escrito na Escritura, mas decidiram esse concílio de Calcedônia, decidiu que Cristo é 100% homem, 100% Deus, e que eles estão juntos na mesma pessoa, mas não se misturam. Tá? Só que na Escritura, o que Yahushua ensinou na Escritura é que o Pai, ele é o único Deus verdadeiro. Só ele é o único Deus verdadeiro, o Pai. E que o Filho é o Filho. E que os dois são um no entendimento do Pai, no mesmo Espírito que é o Pai. Eles são um no Espírito, no entendimento. Mas o Pai é um, o Filho é outro, e eles são um no entendimento. Então, o Pai, ele não está no Filho, porque ele é o Filho, e o Filho não está no Pai, porque ele é o Pai. Não. Mas aqui ele está dizendo que esse concílio aí de Calcedônia decidiu, vejam bem, não é o Filho que ensinou, conforme o Pai revelou a ele, mostrou a ele, ele veio revelar. Não, é o concílio de Calcedônia que decidiu que o Filho, que Jesus, segundo ele, Jesus é 100% Deus, 100% homem, e que eles são dois na mesma pessoa, tá certo? E sem se misturar. Amado, isso não existe. Eles são dois na mesma pessoa sem se misturar. Não. Yahweh é o Pai, e ele é o único Deus verdadeiro, e esse Deus que é Yahweh, ele é Espírito. Então Yahweh é Pai e Espírito, ele é Deus e Espírito. Ele é Deus e ele é o Espírito, ele é Espírito. Tá certo? Então não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que os três são três em um. Não existe isso. Ou então que Yahushua, ele é 100% homem, 100% Deus, e que eles estão os dois na mesma pessoa sem se misturar. Isso também é heresia, não existe. Porque o Pai é Espírito. Yahweh, ele é Deus verdadeiro, ele é Espírito. Então, Yahweh é um, e ele é Deus verdadeiro, ele é Espírito. E o Filho é humano, ele é alma. Ele é alma. O Filho é alma. E ele é um no Pai, no Espírito do Pai, ele é um. Mas no entendimento do Pai, assim como nós somos alma, e nós que cremos no Pai e no Filho, nós também somos um no Espírito do Pai. Não é que o Filho é Espírito. E Yahushua, ele é homem, e ele não é Espírito. Ele tem o Espírito do Pai, ele foi revestido do Espírito do Pai, assim como nós, e nós somos um no Espírito. Não é que nós somos Espírito. Não é que Yahushua é Espírito, porque o Espírito é o Pai. O Pai, o verdadeiro Deus, ele é Espírito. Ele é Espírito. E Yahushua não é Espírito. E Yahushua, ele tem o Espírito do Pai. Ele é cheio do Espírito do Pai. Ele anda no Espírito do Pai. Assim como nós temos o Espírito do Pai, porque nós recebemos o Espírito do Pai e nós andamos no Espírito do Pai. Então nós somos um no Espírito do Pai, assim como o Filho é um no Espírito do Pai. E nós somos um no Pai e no Filho no Espírito do Pai, porque o Pai é Espírito. O Filho não é Espírito, o Filho é alma, ele é homem, mas ele é um no Espírito do Pai, porque o Pai é Espírito. Nós andamos no Espírito do Pai. Tá? Nós não somos Espírito, o Pai é Espírito. Entendam isso, o Pai é Espírito, ele é Deus, ele é Espírito. Mas nós andamos no Espírito do Pai, assim como o Filho. Mas aqui ele está ensinando errado. Por quê? Porque ele está ensinando segundo esse concílio de Calcedônia aí, que eles decidiram. Não estão ensinando conforme Yahushua ensinou, mas segundo o que o concílio de Calcedônia decidiu, a natureza de Jesus. Vejam bem o engano desse homem. Uma pessoa sem se misturar. União hipostática. Ok? Vamos voltar aqui de novo. Dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino. É a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa. Não é.
Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática, do grego hipotástase, significa da mesma natureza. Da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é plenamente homem, natureza humana, 100% homem, 100% divino, Deus, coexistem juntas na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, está certo. E se falar que ele é 100% Deus, também está certo. Na mesma pessoa. Não está certo. Yahushua, ele é 100% homem, filho de Yahweh, e ele foi revestido pelo Espírito do Pai, ele é um no entendimento do Pai. É assim que está na Escritura. Porque se ele fosse 100% Deus também, ô Paulo Júnior, ele iria falar. E ele não disse isso. Ele disse, a vida eterna é esta, que creia que só tu, ó Pai, só tu és o único Deus verdadeiro e a Yahushua a quem tu enviaste. E o próprio Pai também, como a gente viu em Mateus, ele disse, quando ele veio como uma pomba, o Espírito veio, que é o próprio Pai, o Espírito veio como uma pomba e pousou sobre Yahushua, e no céu, o próprio Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Então, se ele fosse Deus, ele iria falar, este é Deus que está se passando por Filho. Não é isso que o Pai disse? Ele disse, este é meu Filho amado. E o Filho disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Tá certo? Então é assim que está na Escritura. Bom, amados, vou parar por aqui, tá? Porque já passou muito tempo esse vídeo. E amanhã eu continuo gravando, se o Pai permitir. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Amados, orem no entendimento. Peça ao Pai, ao Espírito, para mostrar, porque eles vão explicar a vocês quem é Yahushua e quem é ele. Vocês vão entender, tá? Fiquem na paz de Yahushua. Até a próxima.